Olá pessoal, estamos aqui para o podcast do Trabalho Comunicando o Direito à Sociedade. Eu sou o João Victor, esse aqui é o Enzo. Prazer, Enzo. Nosso grupo é composto pela Maria Eduarda, pela Gabriela, pela Manuela e pelo Felipe também, que nos ajudaram na confecção do roteiro e do texto jornalístico que também integram o trabalho. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a história do direito, sobre o direito agrário, sobre o direito penal, porque esse tema que nós vamos abordar é um tema muito importante, que perpassa esses assuntos e tantos outros na seara do direito. Nós vamos trazer alguns insights, notícias e comentários a respeito da escravidão, traçando uma linha do tempo, desde a escravidão antiga, desde quando ela chegou ao Brasil, até hoje, como ela é importante tratar isso nos dias atuais, como é um assunto triste, mas ao mesmo tempo um assunto que deve ser debatido e amplamente divulgado à sociedade para que a gente combata os males da escravidão. Bom, para começar, a história da escravidão no Brasil ela é muito complexa. Ela teve início no período colonial e ela era regida também pelo Código Negro de 1685. Era um código que ele falava basicamente os deveres e obrigações do escravo e que ele servia basicamente para proteger não os escravos, mas sim os senhores da terra. Então, pessoal, já durante o século XIX, o Brasil passou por um outro processo, um processo de modernização nas suas relações de trabalho. Mas essa modernização não foi exatamente uma modernização porque as pessoas eram bondosas e quiseram libertar os escravos. Havia muita pressão econômica, muita pressão social, muita pressão política, principalmente de outros países como a Inglaterra, para que os países que ainda não haviam abolido a escravidão o fizessem. Era o caso do Brasil, que foi o último país das Américas a abolir a escravidão em 1888, no dia 13 de maio, com a Lei Áurea, que foi sancionada pela princesa Isabel, que era filha do Dom Pedro II. Em 1889 veio a República e com a República várias inovações, inclusive a migração e a imigração. Muitos brasileiros de diversas partes se mudaram para as outras partes e muitos estrangeiros vieram para o Brasil. Mas a gente achou que a escravidão havia cessado ali na Lei Áurea e a verdade é que ela não cessou. A escravidão continuou de várias maneiras. O que acontece é que agora os escravizados não eram só os negros. Os escravizados também eram muitos imigrantes europeus que acabavam trabalhando em troca de alojamento e comida, muitas vezes sem qualidade, no interior das fazendas de São Paulo, do Pará, de outros estados do Brasil que também tiveram a expansão aí da sua atividade agrícola. A abolição não trouxe a justiça social, a abolição não trouxe igualdade econômica, inclusive muitos escravos acabavam se amontoando, ex-escravos acabavam se amontoando nas periferias e formando bairros sem qualquer estrutura. E aí isso, inclusive, daria início às favelas do Brasil. Locais sem saneamento básico, com moradias de baixíssima qualidade, locais onde as pessoas não deveriam morar de fato. Mas o que acontece é que essas pessoas não foram indenizadas quando foram libertas das fazendas. Acabaram, muitas vezes, trabalhando para os próprios ex-donos, ex-senhores de escravos. E no contexto do direito agrário, vemos que o trabalho escravo ele continua a persistir nas fazendas, nas grandes propriedades rurais. Eles dependiam fortemente do trabalho barato, e que perpetuou um grande ciclo de exploração. E esse ciclo de exploração, que continuou avançando, avançou infelizmente até o século XX e depois o século XXI. Ele não ficou no século XIX. E apesar da gente trazer ele lá do século XIII, XIV, XV, XVI, ele não ficou por aí. Ele perpassou toda a nossa história e todos os períodos que nós tivemos no nosso direito agrário, no nosso direito penal e na história do direito brasileiro e principalmente aquilo que nós herdamos do direito português. O Brasil, já avançando para o século XXI, implementou algumas leis um pouco mais rigorosas para tentar combater a escravidão no Brasil e para tentar, de alguma forma, reparar esses descendentes de escravizados que foram libertos sem qualquer tipo de reparação do Estado. É o exemplo, por exemplo, da lei que é regida pela Emenda Constitucional número 81 de 2003, que reconheceu a escravidão como um crime imprescritível, fortalecendo a luta contra essa triste prática. Nessa mesma toada, nós temos, por exemplo, a Lei de Cotas, que garantiu acesso às pessoas negras às universidades do nosso país. Pessoas que, por questões sociais, acabavam sendo renegadas e ficavam à margem da sociedade. E por mais e mais vezes, apesar de que não
sempre estavam trabalhando em situação análoga à escravidão, estavam em situações de menosprezo, estavam em situações abaixo dos brancos. Coisa que nós não podemos tolerar como sociedade multiétnica e que fez tanta gente sofrer como nós somos no Brasil. E apesar de ter leis mais rígidas atualmente, nós ainda sofremos, nós ainda percebemos e notificamos vários casos de trabalhos análogos à escravidão em basicamente todas as regiões do Brasil. Pessoas, trabalhadores continuam a sofrer condições deploráveis de trabalho, onde eles geralmente trabalham mais de 12 horas por dia e não chegam a receber a quantidade que eles trabalham. E muitas vezes não chegam a receber nada, né? Eles acabam recebendo um salário mínimo ou, quando muito, um alojamento ruim, uma alimentação péssima. É o caso que a gente viu, por exemplo, na Vinícola Salton, em outras lá do Rio Grande do Sul, Santa Catarina. A gente acabou vendo muitas coisas, né, infelizmente, sobre isso nos últimos tempos. Inclusive, há listas que são soltadas todos os semestres aí, algumas até com mais frequência, outras são anuais ou bianuais, enfim, com trabalhadores, com os trabalhadores que foram resgatados, com as empresas que empregam mão de obra análoga à escravidão, e a gente pode ver que isso, infelizmente, não acabou. Inclusive, em Ribeirão Preto, há pouco tempo, uma empregada doméstica foi resgatada de uma situação análoga à escravidão aqui mesmo, no mesmo bairro da UNAERJ. Enquanto muita gente, como nós dois aqui, estamos estudando, gravando podcasts, fazendo parte da sociedade, outras pessoas têm seus direitos negados e vivem como escravizadas dentro de casas de outras pessoas, como se nós ainda vivêssemos na barbárie do século XVII, XVIII e XIX. A nossa história do direito e a nossa história geral, inclusive a história do direito penal, constitucional e agrário, revela um conflito contínuo entre a exploração e a justiça, e o trabalho escravo no Brasil é um exemplo marcante desse dilema, dessa luta de classes que é perpetrada dentro da nossa história desde que o Brasil tem a sua colonização até os dias de hoje, infelizmente. Para concluir, então, galera, é importante perceber que o trabalho escravo no Brasil tem raízes profundas e também no direito do país. Embora tenhamos feito progressos, ainda enfrentamos desafios na erradicação dessa prática abominável. Pessoal, nós agradecemos por vocês se juntarem a nós nesse episódio especial sobre a escravidão no Brasil. Continuaremos a explorar os temas relevantes no futuro e agradecemos todo o apoio que a Universidade de Ribeirão Preto nos dá, principalmente através dos projetos de extensão. Lembremos que a escravidão é um crime imprescritível, que é um crime contra a humanidade. Nós temos declarações de direitos humanos e outras leis de diversas espécies, tanto no ramo do direito agrário, quanto do direito penal, do direito civil, do direito constitucional, que protegem a humanidade e os direitos básicos. Vamos trabalhar por isso, porque nós somos iguais e merecemos direitos iguais. Obrigado. Obrigado.